Olá pessoal, boa noite. Vamos começando com mais uma live aqui na sessão Com Dinheiro. Então, hoje com mais um convidado muito bacana, muito especial. Vamos bater um papo com o Leandro da Edu Finance. Vamos lá. Então, um papo hoje sobre o setor de varejo. Aguardando aqui o Leandro para entrar. Vamos lá. Vamos ver se o Leandro aparece aí, dá um oizinho. Então, hoje um papo sobre o setor de varejo, um setor que não poderia ser mais polêmico na bolsa hoje, né? Quem ao mesmo tempo teve gloriosos retornos no passado e hoje em dia enfrenta uma dificuldade em especial. Tô vendo ali o pessoal, Pedro entrando, Flávio Augusto entrando. Vamos ver aqui a entrada do Leandro. Vamos lá, então, enquanto o Leandro não entra, vamos passando aqui alguns números interessantes. Nos últimos 12 meses, a empresa que teve o pior desempenho na bolsa, com menos 73%, foi justamente a empresa do setor de varejo, Magazine Luiza, muito defendida como empresa de tecnologia, mas mais recentemente apresentando indicadores de varejo. Então, temos aí um bom pano de fundo para discussão. Fora Magazine Luiza, nós temos ali Pão de Açúcar, Via Varejo também liderando o ranking de piores retornos dentre o Ibovespa nos últimos tempos. Eu vi que o Leandro já entrou aqui. Estou vendo Edu Finance, o canal. Falta só, vamos ver se ele está bastante ansioso aqui pela conexão do Leandro. Leandro, estamos te aguardando. Fala, Leandro, tudo bem? E aí, tudo bem? Tá conseguindo me ouvir bem? Escuto perfeitamente. Pessoal, todo mundo está escutando bem o Leandro aí? Se todo mundo estiver escutando certinho, a gente já começa. Como é que tá? Como é que foi a virada do ano, Felipe? Maravilha. Leandro, foi uma virada incrível. Foi muito bom. Foi muito bom. Sem fogos em São Paulo. Você entendeu? Eu quase não percebi que o ano passou. Mas fora isso, Foi proibido aí, né? Foi proibido aí, não foi? Foi proibido. E pô, pra uns é bom, né? Pra uns é muito bom. Eu, sinceramente, eu não entendo muito o sentido de fogos. Pra mim é só um barulho alto, um clarão no céu, mas passou até o clarão. É só pra avisar o sol que a gente tá passando no mesmo lugar de novo, né? Exatamente. Só pra dar uma figuração ali de que, ó, toma aqui, ano que vem tem outro. Maravilha. Então, pessoal, para quem está seguindo pelo canal da Com Dinheiro, o Leandro aí é responsável pelo canal Edu Finance, um dos principais canais de educação financeira do país hoje. Um grande pensador do valuation, como ele gosta de dizer, ele gosta de pensar, provocar e fazer os valuations de vez em quando, não é isso? E aí a Eu gente falo que eu leio, bebo café e faço fazer... os valuations, né? Nas horas vagas. Muito bem, então a gente trouxe ele para bater esse papo sobre esse setor que não poderia ser mais polêmico nesse ano, né? Depois de anos muito latentes das empresas de varejo vinculadas à tecnologia no Brasil, a gente está vendo um desempenho curioso dessas empresas na bolsa nos últimos 12 meses. Leandro, muito
obrigado por aceitar o convite. É um prazerzaço bater esse papo com você. O prazer é todo meu. Leandro, Então, não, vou puxar a manda bola bala. aqui, porque o ano já começou um pouco ruim, né? Eu estava até abrindo aqui para dar uma olhada na cotação para ver como é que fechou hoje. Deixa eu dar uma olhada aqui no Bovespa, porque a última vez que eu vi estava no 101.900, fechou em 101.005. Então a gente ainda não pode vestir a camisa aí e partir para a festa dos 100 mil de novo, novamente, né? Porque foi umas 15 vezes no ano passado. A gente não pode ainda comemorar, ao contrário, né? Mas, assim, o Ibovespa caiu 2,42% hoje, já vem caindo há algum tempo, não é nenhuma novidade. Eu gosto de focar muito nas causas. Eu acho que se você entender as causas, fica muito mais fácil de você entender por que certas ações estão caindo mais que as outras. Então, se você for olhar para o Brasil hoje, exclusivamente Brasil, tem dois motivos para o Ibovespa como um todo estar caindo. O primeiro é cenário eleitoral. A eleição é de sempre, aumenta o risco, aumenta a incerteza. E Bolsa, não é que Bolsa não gosta de notícia ruim. Bolsa não gosta de incerteza. E isso tem uma frase clássica que o Naginar, o polêmico Naginar, falou uma vez, que o dinheiro é o bicho mais medroso do mundo. Qualquer barulho ele se assusta e sai correndo. Então aqui é exatamente a mesma coisa. De 4 em 4 anos a gente tem um fenômeno que sim, tem fogo de artifício, a famosa eleição, e aí o dinheiro sai correndo e sai correndo principalmente da Bolsa, né? Para qualquer ativo que seja menos arriscado e com mais previsibilidade do que a Bolsa de Valores. Esse é o primeiro motivo, mas é um motivo de curto prazo, todo mundo sabe disso. Independente do que aconteça depois, as incertezas diminuem, nem que seja para você saber que vai ser ruim. É mais fácil você saber. É melhor saber que é ruim do que não saber de nada, né? Exatamente. Se você tiver garantia que é ruim, os preços se ajustam e essa volatilidade muito alta tende a diminuir. Agora, quando você não sabe, uma hora pode ser bom, outra pode ser ruim, isso faz com que a volatilidade aumente. Mas, ok, todo mundo vive aqui no Brasil, quem já investe há mais de 4 anos já sabe como é que é isso, já tem alguma expertise, sabe que isso passa depois de outro governo, você tem esse problema só depois de 4 anos novamente. Tem um outro problema que é menos recorrente, mas se você for observar, é até quase padronizável, que é sempre que você tem um final, sempre não, né? Sempre é uma palavra muito forte, mas se você for olhar do governo Dilma para cá, toda vez que você teve uma reeleição no primeiro turno, uma primeira reeleição, né? Não pode ter duas, mas a primeira reeleição, você tem um fenômeno que é o primeiro mandato, ele começa bem e termina ali com um início de inflação, né? É como se o presidente estivesse tentando dar uma segurada ali, porque, como diz o assessor de uns presidentes americanos, o que determina a política é a economia. Então, o cara tenta dar uma segurada ali para conseguir se reeleger. E depois que ele se reelege, ele meio que solta isso tudo, enfim, ele acaba tendo que subir juros para controlar a inflação, isso tudo. Isso aconteceu no governo Dilma, se você for olhar, ela tentou de todas as formas possíveis controlar a inflação no primeiro mandato, e no segundo mandato ela acabou tendo que soltar as amarras meio heterodoxas que ela tinha feito e depois subiu os juros ali, conseguiu controlar um pouco. Enfim, a história todo mundo já sabe, né? Controlou depois de muito tempo a inflação e deu esse problema todo. Não acredito que vai ser muito parecido não, tá? A gente conseguiu subir os juros logo no primeiro mandato, se você for parar para olhar. E é um cenário bem diferente. Naquela época você tinha o hiato do produto, que é aquela diferença entre o quanto você consegue produzir no país, né, e o quanto você já está produzindo, estava bem menor do que está hoje. Então, hoje seria um problema de inflação que é mais devido a situações, digamos, atípicas, né? Você teve a pandemia, enfim. Acho que isso ainda vai ser tema para estudos posteriores. Mas o fato é que você tem inflação, os juros teve que subir por conta disso, e aí a gente entrou num problema, que é a famosa dominância fiscal. Não vou dizer que a gente entrou em dominância fiscal, mas o grande medo de todo mundo do mercado financeiro que entende minimamente economia era que o Brasil entrasse em dominância fiscal. Isso significa basicamente o quê? A inflação vai subir, e aí para controlar essa inflação que está subindo, a gente vai usar o remédio que a gente sempre usa, que é subir também a taxa de juros. A taxa de juros faz com que o crédito fique mais caro, as pessoas consumam menos, a inflação cai. O problema é que quando a gente sobe essa taxa de juros, também sobe a dívida, os juros com a dívida que o governo tem que pagar. E a dívida do Brasil não está nem um pouco pequena. E aí isso cria um outro problema, que é, com a dívida aumentando, os investidores estrangeiros começam a olhar para cá e falar tá ficando meio arriscado investir nesse país. Se ele continuar tomando tanto dinheiro assim emprestado e colocando na economia, vai ter inflação, a moeda vai desvalorizar e o dólar que eu coloquei, quando eu for tirar de volta, não vai valer a mesma coisa. Então eu vou tirar logo meu dinheiro daqui para evitar esse risco. E aí isso faz com que o dólar suba e tenha mais inflação. Então repara, teve uma inflação, ela teve que subir os juros para conter a inflação e essa alta de juros acabou gerando mais inflação, coincidentemente, né, paradoxalmente.
Esse era o maior perigo que tinha para todo mundo e não acho que a gente tenha entrado de vez nele, mas a gente acabou não aproveitando a onda boa, que foi a queda de juros nos Estados Unidos, principalmente, mas ao redor do mundo. E agora que os Estados Unidos já está tendo que subir de novo a taxa de juros, essa decisão ainda vai sair daqui a pouco, mas a inflação lá já está dando as caras, isso não é segredo mais para ninguém, não é mais uma aposta. O Jerome Powell já basicamente disse que não é transitório, como ele estava falando, né? É uma inflação que vai ocorrer hoje, mas não vai ocorrer amanhã. Ele já está assumindo que, de fato, se a gente não fizer nada, ela vai continuar. E aí, aquilo. Quando o país que tem não a menor taxa, mas é considerado o mais seguro do mundo, ele acaba subindo a taxa de juros dele, todos os outros países já acabam tendo que subir também para o câmbio não aumentar. Então, o que a gente está sofrendo é um pouco desse problema. A gente está tendo que subir taxa de juros por vários motivos diferentes e a taxa de juros, quando sobe, faz com que todas as ações caiam. Legal. Falei pra caramba aqui. Isso explica basicamente por que a bolsa está caindo, né? Um mix de risco aumentando, incerteza aumentando e a alta de taxa de juros que tem a ver com o Brasil, sim, e tem também a ver com o ambiente externo. Agora, talvez venha aquela pergunta na cabeça das pessoas, né? Por que algumas ações estão caindo muito mais do que as outras? Se você for olhar varejo apanhou igual o Rock Balboa apanhou no filme. Assim, tá massacrado, tá humilhado. Igual o Liam Neeson nos filmes de ação, não é isso? Exatamente. O olho roxo, né? Nariz escorrendo sangue, tá horrível. Você abre aqui, o negócio tá completamente vermelho, dá até vergonha de olhar esse negócio. Não tem uma ação verdinha aqui, tá completamente. Eu tô falando só de varejo, um varejo específico, aqueles mais famosos de Via Varejo, Magalu, não. Tô falando de Amazon lá fora, que bizarramente está na minha lista de ações de varejo. Mercado Livre, se você for olhar também. Você pode viajar, olhar Pão de Açúcar, Grupo Mateus, Carrefour, todos os varejistas de moda, absolutamente tudo está no vermelho. Então nenhuma ação está escapando muito disso. Isso não é um fenômeno que aconteceu só hoje, não. Se você for olhar os últimos dias, está apanhando mesmo. E aí vem um pouco daquilo. Por que essas ações estão apanhando? Bom, eu sei que todo mundo gosta de sintetizar as coisas na cabeça, colocar tudo numa caixinha e achar que varejo é tudo a mesma coisa. Não é, tá? A gente acompanha varejo há muito tempo, tem uma diferença grande entre o setor e dentro do próprio setor, dentro dos próprios segmentos, das caixinhas que estão dentro desse setor, ainda assim tem diferenças também. Então, se você for pegar, por exemplo, acho que tem diferença muito grande de varejo de moda, varejo de supermercado e varejo que a gente chama aqui dentro de varejo geral, né? Que seria Via Varejo, Magazine Luiza, Americanas e assim por diante. Elas têm diferenças cruciais entre elas. Por exemplo, eu acredito que as varejistas gerais, essas que estavam muito focadas em e-commerce, estavam com valuation, sim, um pouco esticado. Isso porque como a taxa de juros estava muito baixa, e os juros é o preço do dinheiro ao longo do tempo, e ela não gera, a maioria delas não gera caixa ainda com essa operação digital, ou seja, essa geração de caixa era uma expectativa de que ia acontecer lá na frente. Lá na frente, né? Exatamente, que lá em 2025, 2026 ela fosse conseguir gerar caixa, ganhar escala, enfim. Como esse dinheiro não era gerado hoje ainda, mas sim era uma expectativa que fosse ser gerado lá na frente, e o preço do dinheiro no tempo que ficou maior, porque a taxa de juros aumentou, consequentemente, esses caixas, esse dinheiro que ela ia ganhar lá na frente, trazido a valor presente, ou seja, valores de hoje, acabou ficando menor, porque o dinheiro está mais caro. Então eu gosto de usar muito uma analogia, porque eu sei que é meio complicado essa coisa toda. Eu, particularmente, quando estava aprendendo sobre investimento, não entendia essa parada de nenhum. Assim, não conseguia entender esse negócio, não entrava na minha cabeça. Mas eu gosto de usar uma analogia muito boa, que é, imagina que você está cavando uma mina para encontrar ouro. Se o custo para cavar essa mina é baixo, você pode botar fé e cavar, com a esperança de que lá no fundo vai ter uma grande quantidade de ouro que vai compensar todo o tempo que você gastou. No entanto, se o custo de cavar a mina é alto, você vai querer cavar um pouquinho e se não achar, você já vai abdicar logo de cavar aquela mina, porque você não vai querer gastar todo o seu tempo ali, seu dinheiro, já que está muito caro continuar cavando, para lá, com a esperança de lá no final ter uma grande quantidade, uma pepita grande de ouro. É mais ou menos o que acontece com as empresas. Se o custo de dinheiro no tempo é alto, você poderia estar investindo na renda fixa e ganhando 10, 12%, por que eu vou ficar apostando numa empresa que nem sequer dá dinheiro ainda para ela, com a esperança dela já ganhar dinheiro lá na frente? Eu não vou fazer isso. Eu vou correr para a renda fixa. Então é por isso que, na minha opinião, essas empresas de varejo geral apanharam. Valuation esticado por conta da taxa de juros alta, e quando a taxa de juros subiu, essas empresas acabaram sendo muito prejudicadas com isso. Legal.
Vamos agora para outra caixinha aí do varejo. Tem varejo de mercado também, inclui Carrefour, Grupo Mateus, Açaí, Pão de Açúcar. Essa caixinha aí é uma confusão só. Porque mercado em si só tem dois tipos diferentes. Né? Você tem aquele famoso atacarejo, onde você vai, é um lugar enorme assim, mas com uma infraestrutura assim, bem simples, né? Quase como se fosse um armazém. Você pega lá o que você quer, tem as caixas de papelão com as coisas dentro. Nada muito rebuscado, digamos assim. Você tem esse tipo de supermercado, de mercado, né? Não vou nem chamar de supermercado. E você tem também o supermercado. Então você tem o atacarejo e o supermercado. O supermercado é aquele que todo mundo conhece. Todo mundo tem um na cidade, é grande, é bonitinho. Em geral tem um bom atendimento, mas é um pouco mais caro. A vantagem é, tem comodidade. Normalmente ele é ali perto de casa, enquanto o atacarejo costuma ser um pouco mais longe. As coisas aconteceram assim, se deram dessa forma nesse setor de dividir entre atacarejo e supermercado, porque existiam dois tipos de clientes. Existiam os clientes que tinham mais dinheiro e preferiam ter a comodidade de ir ali do lado de casa, pagar um pouco mais caro, mas não ter que pegar o carro para fazer isso, e acaba comprando só o que quer na hora, tem uma variedade maior também. E existia o cliente que não tinha tanto dinheiro e valorizava muito o preço. Então ele preferia ir uma vez por mês, pegar o carro, e uma vez por mês no atacarejo, comprar tudo que ele precisava ao longo daquele mês, contanto que ele conseguisse mais barato por aquilo. Recessão ou um período de inflação, ou qualquer coisa que vá afetar a economia negativamente, a tendência é que as pessoas, esse público que antes estava aqui na pontinha dos comodistas, eu tenho um pouquinho mais de grana agora, não tenho muita grana, mas tenho um pouquinho mais de grana, esse público ele vai acabar tendo uma diminuição na renda dele, ele vai ficar um pouquinho mais pobre. E aí ele vai pensar o seguinte, putz, eu vou ter que economizar em alguma coisa. Então, eu posso economizar, talvez, em um mercado uma vez ao mês, em vez de ficar indo aqui no mercado lá de casa, que é muito caro. E o cara vai lá para o atacarejo. Então, você tem esse fenômeno que é, em épocas de recessão ou inflação, supermercado tende a ir pior do que atacarejo. Tá? E aí você vê o Aí, açaí indo melhor. e tem a questão de quem está cumprindo essa experiência também. Conforme aumenta o aplicativo de entrega e você vai fazer a compra pelo aplicativo, você não se preocupa tanto com a experiência do supermercado também, não é isso? Então, a melhor experiência no supermercado é você não ter ela. Essa é a melhor experiência. Você não ir no supermercado. Assim. Não existe nada prazeroso em você. Absolutamente nenhuma etapa, desde que eu piso no supermercado, é prazerosa. Assim. Eu tenho que lembrar o que eu quero comprar, eu tenho que conseguir achar o que eu quero comprar, eu tenho que ficar olhando o preço para tentar achar o preço do que eu quero comprar, e depois eu tenho que enfrentar uma fila para pagar o que eu quero comprar. Absolutamente nenhum. E depois eu ainda tenho que voltar com sacola para casa se eu estiver a pé. Absolutamente nada naquilo para mim é prazeroso. E agora eles ainda perguntam assim, eu não sei se é só no Rio de Janeiro ou se é em qualquer estado. Os caras ainda perguntam assim, quantas sacolas você quer? Eu acho magnífico, não tenho a mínima ideia. Deixa eu botar as sacolas e eu vejo quantas deu. Assim. Você quer realmente eu chute, assim, tipo, 13, sabe? Um abraço pessoal do Rio. Aqui estão cobrando a sacola. Estão cobrando a sacola. Então você tem que falar quantas sacolas você quer, senão Então, você não consegue levar exatamente, aqui nenhuma. também. Só que ela pergunta com antecedência. Ela nem passou ainda, eu nem sei quantas coisas eu peguei, ela já quer saber quantas sacolas eu tenho para bater. Então, absolutamente nenhuma experiência, nenhuma parte da experiência do supermercado é agradável. É diferente dos varejos de moda. O varejo de moda é agradável você ir na loja, é agradável você vestir a roupa, é uma parte essencial. Então, é muito diferente. Por que você não tem e-commerce? Esse ponto que você tocou é fundamental. Assim, por que você não tem um e-commerce tão forte? Por que eu não compro comida do dia a dia da mesma forma como eu compro comida no iFood ou como eu compro talvez uma geladeira no Mercado Livre? Por que isso não acontece? Tem alguns motivos. O primeiro é o ticket daquilo, né? Se você for reparar no iFood, ele praticamente filtra para você não conseguir comprar nada abaixo de R$ 30. Então, dificilmente seu pedido vai ter menos de R$ 30. Além disso, você tem outro problema também. Além do ticket médio do mercado ser baixo, as coisas são muito baratinhas, acabam não compensando aquele negócio da entrega, né? Você pagar a entrega. Você tem outro problema que é, eu quando compro alguma coisa no mercado, eu quero que chegue rápido. E às vezes tem que chegar rápido, porque senão não estraga. Às vezes eu vou comprar um sorvete, alguma verdura, alguma coisa assim. Então preciso que tenha um lugar perto de mim, um mercado perto de mim, que vai entregar aqui rapidamente. E preciso também que o mercado seja organizado para garantir que o que eu vou comprar vá ter de fato lá. Senão o cliente vai lá pegar a última unidade e não tem. Então, você tem uma série de problemas envolvendo logística, envolvendo a perecibilidade, acho que é essa palavra, não sei se existe, mas a perecibilidade dos produtos. Você tem problema envolvendo o ticket médio, que é baixo também.
Tudo isso faz com que o e-commerce de mercado seja muito ruim. Tem empresas, por exemplo, daqui já virou um unicórnio, que estão tentando resolver. E aqui no Rio, pelo menos, funciona muito bem. Já pedi em São Paulo, também funcionou legal. Você pede, 15 minutos está na sua casa, mas eles têm hubs próprios, não é igual a iFood, que terceiriza absolutamente tudo. É um projeto, assim, não tem toda a variedade de mercado e tal. Mas, sendo bem sincero mesmo, eu acredito que o próprio mercado vai sair ganhando. Porque o mercado, se você for pegar, por exemplo, um pão de açúcar, ele tem uma escala monumental. Então, ele consegue comprar uma quantidade muito maior e pagar muito menos por cada unidade que ele compra em relação a um daqui. Então, ele tem esse ganho de escala, ele tem essa capilaridade, tem muitos mercados próximos. O que eu acho que falta é, talvez... sinceramente, eu acho que às vezes é quase uma burocracia interna. Se for pegar o Pão de Açúcar, ele faturava, quando estava com extra lá dentro, de mudar agora, 50 bilhões de reais. Por mais que o e-commerce cresça, quão representativo ele vai ser lá dentro nos próximos 2 anos? Qual é o interesse de algum executivo lá dentro de demorar 6, 7 anos para fazer esse projeto ficar viável? Você tem que ter basicamente um dono falando, cara, vamos focar todo mundo aqui em e-commerce, porque esse é o futuro. Só que se eu for pegar a estrutura do Pão de Açúcar e do Carrefour também é basicamente francesa, é parte de um império global, o cara tá talvez dando mais foco em outros mercados. Então é um pouco complexo a coisa andar. Então, a gente basicamente falou aqui de varejo geral, varejo de mercado, e aí acho que por último sobra varejo de moda. Varejo de moda é nosso famoso queridinho aqui no do Finance, mas que já está tendo que dividir espaço daqui a pouco com energia, com locação, com indústria também. Varejo de moda é aquilo. Apanhou ano passado, vai apanhar esse ano também. Enquanto assim não tiver com a economia tendo alguma perspectiva de retomada, provavelmente ele vai apanhar. Particularmente eu gosto, porque a gente conhece bem as empresas, a gente sabe bem as empresas que já sobreviveram a coisas muito piores. Por exemplo, a Lojas Renner, se você for parar para pensar, a Guararapes também, se não me falha a memória, sobreviveram ao pior período de inflação do Brasil, que foi em 93, teve uma inflação de 2.000% ao ano. Então, assim, é tirar de letra agora, com o tamanho que ela tem, ela é muito maior, vale notar isso, é tirar de letra agora qualquer probleminha econômico que ela tenha. Claro, o resultado pode vir pior hoje, pode vir pior amanhã, pode vir pior hoje, pode vir pior amanhã. Mas vai muito do perfil do investidor. Eu, particularmente, não compro ação para vender hoje, para vender amanhã. Compro para vender daqui a 3, 4 anos, tranquilamente. E eu acredito que se você pagar um preço barato, acaba compensando você segurar a empresa por esse tempo todo, principalmente se ela for boa. No ano passado, a gente estava muito otimista com uma empresa chamada Vulcabras. Ela produz basicamente tênis da Olímpicos. A marca mais famosa dela. Talvez Mizuno hoje em dia fique mais famosa também. Under Armour ela também vende. Mas ela vende tênis esportivos. Oi? Azaleia também, né? Então, a Azaleia, olha que engraçado. Ela comprou a Azaleia lá atrás porque ela queria Olímpicos. Ela basicamente começou muito boa licenciando calçados. Ela começou licenciando calçados. O que é licenciar calçado? Você vira para Nike e fala assim, Nike, posso vender seu calçado aqui no Brasil? Te pago não sei quanto e você deixa vender? Ah, pode. Essa é a tua cooperação da Nike. Qual o problema disso? O problema é que licenciamento tem data para acabar. E a empresa fica numa situação péssima, porque se acaba o licenciamento, ela não consegue mais vender o calçado da marca. Passou esse tempo todo focado só nisso. E aí ela falou, preciso de uma marca própria. E ela decidiu comprar a Azaleia, porque dentro da Azaleia tinha essa marca chamada Olímpicos, que é a marca que mais vende tênis aqui no Brasil. É a maior marca de tênis esportivo aqui do Brasil. E a Azaleia nunca foi o foco dela, por incrível que pareça. Sempre foi Olímpicos. Tanto é que ela sempre teve tradição em tênis esportivos. Recentemente, ela teve a oportunidade de comprar a Mizuno, que pertencia à Alpargatas, dona da Havaianas, porque a Alpargatas estava se livrando de absolutamente tudo. Posso até entrar no porquê desse assunto depois, mas estava se livrando de absolutamente tudo. Falou, deixa eu vender esse negócio logo para ela, nem tênis esportivo, vai querer, e vendeu. Só que, para produzir esses tênis esportivos, ela precisava ou abrir uma nova fábrica ou se livrar de uma fábrica que ela já tivesse, da produção de uma fábrica que ela já tivesse. Então, ela teve que abrir espaço, porque ela não tinha muita condição de abrir uma fábrica tão rápida. Aí ela foi abrir espaço, pegou a fábrica que estava na Azaleia e falou, olha, não vou mais ficar vendendo sandália, não tem nada a ver com o resto que eu vendo. Vou passar a Azaleia para uma empresa da minha família, né? Vou vender para uma empresa da minha família, que é a Grendene, na verdade vendeu, licenciou, e vou usar essa fábrica que agora está desocupada para produzir tênis da Mizuno. Enfim, conseguiu produzir tênis da Mizuno lá dentro agora, mas não está mais com a Azaleia, só se recebe royalties lá da Azaleia, que a gente nem sabe quanto é, infelizmente, mas recebe alguma coisa. E ela está com esse perfil agora. Por que
Em 2021 a gente estava muito otimista. A ação estava basicamente a R$ 6. Pelas nossas contas, ela poderia valer 9, 9,50, alguma coisa assim. Isso foi um passo muito importante, mas eu acho que assim, você fazer um valuation, descobrir se está barato ou caro, não é o suficiente. Você tem que ter um gatilho, algo que vá fazer com que as pessoas percebam que essa ação está barata ou cara, ou que vão querer comprar essa ação para se proteger de alguma coisa. No caso da Vulcabras, ela se dava muito bem com a alta do dólar, porque grande parte das concorrentes, ou as principais concorrentes dela, importam o tênis lá de fora para cá para o Brasil. Quando o dólar sobe, fica muito caro para elas fazerem isso. Por anos e anos e anos e anos, a Nike simplesmente despejou os tênis dela aqui no Brasil, sem ligar muito se estava dando prejuízo ou não. Ela jogava um preço baixo e despejava mesmo, porque ele é muito grande. Então ela podia simplesmente vender os tênis aqui que não tinham dado tão certo lá fora, alguma coisa do gênero. Só que a Nike, a operação daqui do Brasil da Nike, foi comprada pela Centauro. E a Centauro não tem tanta vontade assim de queimar dinheiro quanto a Nike. A Nike tem bem mais bala na agulha para fazer isso. E aí, como ela não tem tanta disposição assim de ficar queimando dinheiro, a gente pensou o seguinte: putz, vai ter duas opções para a Centauro. Ou ela vai aumentar o preço, ou a margem dela vai cair. Muito provavelmente ela vai aumentar o preço, porque ela pagou 1 bilhão para poder fazer tocar a operação da Nike aqui no Brasil. Ela não vai querer não ver o retorno desse investimento. E se ela tiver que aumentar o preço, isso basicamente vai fazer com que as pessoas que compravam os tênis mais baratinhos da Nike passem a comprar tênis da Olympus, que são produzidos aqui dentro e não sofreram com a alta do dólar. Dito e feito, a ação chegou a quase R$ 10, se não me engano, 9,99, alguma coisa assim. E aí a gente reviu o valuation com uma outra perspectiva, porque os juros já tinham aumentado, a margem EBIT não andou como a gente esperava, várias coisas que a gente enxergava que poderiam andar e não andaram, e agora a gente já olha com outros olhos um pouco. Já acho que estava talvez um pouco cara, digamos assim. E a gente começou a olhar para outras empresas. A Alpargatas tem algumas coisas que a gente não gosta tanto. Não sei, Marisa é uma empresa que a gente quer olhar, mas ainda não olhou muito a fundo. Grendene a gente acha muito parado. Arizo, assim, a gente adora a operação da Arizo, acho fantástico, mas o preço está sempre esticado. É difícil, é difícil. Tá de ligar pro Birma, faz alguma besteira uma vez na vida, só para a ação cair um pouquinho. Não faz, cara. Toca muito bem a empresa é bem tocada, não tem como. O Soma é uma empresa que a gente gosta também, mas estava cara. Não gosto talvez tanto quanto a Ario. É difícil, as duas são muito boas, né? Você querer comparar duas coisas muito boas é complicado. Mas são duas empresas muito boas, mas ambas sempre estão com preço bastante checado. Sobrava aí CIA, Guararapes, Lojas Renner e Marisa. Essas quatro ficaram muito prejudicados por conta do coronavírus, simplesmente pelo fato de, tirando a Marisa, grande parte das lojas dela serem shoppings. E shopping é o primeiro lugar que fecha quando você tem pandemia. Então, até hoje, essas três empresas, C&A, Lojas Renner e Guararapes, sofrem muito com esse receio de que os shoppings fecham novamente, de que a gente entre novamente em lockdown. E aí esse receio basicamente emendou agora com o receio de inflação. A inflação acaba diminuindo o poder de compra das pessoas e diminuindo o poder de compra das pessoas, essas empresas são especialmente afetadas. Porque quem mais sofre com a inflação é gente que tem pouco dinheiro. Não tem como. Assim, isso é a pior coisa da inflação. Você faz as pessoas que já não têm dinheiro ficarem ainda mais sem dinheiro. E é uma situação assim, o cara não fica sem dinheiro, ele deixa de comprar uma viagem para Disney. Ele fica sem dinheiro, ele deixa de comprar coisas importantes. Ele deixa de investir em educação, que é muito importante. E, obviamente, deixa de comprar roupas que são um pouco mais caras para comprar roupas que são mais baratas e poder fazer o orçamento caber ali no final do mês. Então, essas empresas que têm um público-alvo das classes C+, ali até A, que seria basicamente a classe média, né? A classe média um pouco para baixo, elas acabam sendo bastante afetadas por esse medo das pessoas perderem o poder de compra, não conseguirem pagar mais por roupas que talvez sejam mais caras do que elas possam pagar. Acontece que isso não vai continuar assim para sempre. Uma hora ou outra isso vai acabar. E se você for olhar na própria plataforma da Com Dinheiro, a gente está fazendo exatamente isso aqui hoje. Eu estava lá no Com Dinheiro Light com o pessoal, a gente estava olhando para ver qual foi o melhor momento para eu comprar as ações dessas empresas. E se você for olhar, é exatamente nesses momentos que todo mundo está com um temor muito grande de que o cenário vá ser ruim e por isso as ações caíram muito. Porque mesmo com, assim, quando as coisas melhorarem, as ações vão subir muito rápido, elas sobem muito rápido. Isso é característico. Eu lembro de várias, assim, eu acompanho o Renner há muito tempo. Eu lembro de várias vezes que eu tentei comprar Renner e eu não conseguia porque para mim estava caro. Toda vez estava caro. Acho que eu consegui, acho que foi
acho que foram 3 vezes foi muito. Eu consegui na pandemia, porque absolutamente tudo ficou barato, e consegui também, não lembro, acho que foi na crise de 2016, alguma coisa assim, que também ficou bastante barato, mas logo depois ela voltava a ficar cara. A Renner está num período muito longo que eu considero barato. Há algum tempo ela está barata e eu não vejo muita perspectiva disso mudar. Então acho que ela está abrindo uma janela grande para investidores, assim como a C&A, que para mim, de todo o setor, a gente fez valuation de praticamente todas as empresas desse setor, na nossa opinião, assim, é disparada a mais barata. Pode ser que eu olhe o Guararapes ou a Marisa e ache que uma das duas está mais barata, mas por enquanto, de todos que a gente fez, essa é disparado para a gente. Aí, Guararapes, no começo do ano, né, todo o setor de varejo no começo do ano já tinha tido aquela pancada, né, os varejos de moda. O Guararapes chegou a se aproximar de R$ 11, subiu depois do anúncio de fusão da Ares Hering, mas desabou de novo. Agora a gente está vendo o Guararapes no patamar de R$ 9, né? Foi uma caminhada muito particular dessas ações nesse período, né? Agora, você deixou para trás uma história aí que eu queria ouvir sobre a mudança de portfólio do grupo Alpargatas, exatamente. Conta pra gente como é que foi essa guinada na Alpargatas. Essa mudança é bem engraçada, assim, é um dos exemplos que a gente mais utiliza quando a gente vai falar. Acho que tem um módulo de governança corporativa lá no curso. E aí, quando eu vou falar sobre isso, esse é o exemplo clássico que eu uso. O que você tem que analisar quando você quer saber se a empresa é bem gerida? Uma das coisas que você tem que analisar é o estímulo que as pessoas que estão lá dentro recebem. A Alpargatas, durante algum tempo, numa gestão passada, ela tinha uma meta para os executivos que era de faturamento. E aí, o que você acha que acontece quando você tem uma meta de faturamento? Quando o bônus que você vai ganhar no final do ano depende do faturamento da empresa ter crescido. Você faz o faturamento crescer. Claro, você não cometeu nenhum erro. Na verdade, você está muito certo. Você está correspondendo ao estímulo que te foi dado. Só que faturamento crescer não significa que o lucro da empresa vai crescer. Porque, às vezes, você está ganhando dinheiro, mas você está gastando mais dinheiro para ganhar esse dinheiro. Está gastando mais do que você ganha. E foi exatamente isso que aconteceu. Mais especificamente, a Alpargatas começou a comprar uma quantidade grosseira, assustadora de marcas. Assim. Essa é a Topper, Osklen, Mizuno, absolutamente todas as marcas que você pensar assim, de mais aleatórias estavam lá dentro da Alpargatas. Eu acho que tem até um gráfico num relatório que a gente fez que está num produto nosso chamado Valuation Box, que é desse portfólio de marcas dela comprimindo. Tem uma hora que é até difícil encaixar na página, aí ele vai diminuindo assim ao longo do tempo. Por que ele foi diminuindo? Porque, assim, na nossa explicação, né, da história, como a meta era de faturamento, os executivos saíram comprando várias marcas, porque isso aumenta o faturamento da empresa. Só que essas marcas não geravam muito dinheiro lá dentro. E nenhuma delas era relevante perante a Havaianas, que fatura absolutamente valores astronômicos, assim, tem uma margem muito alta, sempre foi a pérola ali, a cereja do bolo da Alpargatas. Então essas marcas, além de ficarem largadas lá, não geravam dinheiro e não faziam sentido nenhum no portfólio, não tinha nenhuma sinergia. Só que aí, um belo dia, alguém provavelmente percebeu isso, o conselho de administração, e decidiram trocar a meta, se eu não me engano, ela foi para uma meta de margem EBIT incluída. De uma margem EBIT ali no meio. E aí, quando você tem margem EBIT, é praticamente assim, olha, não adianta aumentar o faturamento, não adianta aumentar o quanto a empresa ganha todo ano. Você tem que aumentar também o quanto sobra no final do ano para o bolso ali dos acionistas, quem tem ações da empresa. Isso fez com que eles saíssem vendendo absolutamente todas as empresas, as marcas que eles tinham comprado. E aí, no final, sobrou basicamente Mizuno e Osklen. A Mizuno foi vendida. Eu já falava que a Mizuno e a Osklen tinham que ser vendidas, não tinha sentido nenhum. E aí, depois sobrou só a Osklen. Eu falei, cara, não tem absolutamente sentido nenhum a Osklen continuar lá dentro. Nenhum. A Osklen tem que ser vendida também, não tem absolutamente nenhuma sinergia. E queima dinheiro, assim, fez em payment já, que é basicamente você falar, olha, o ativo que eu paguei R$1 milhão não vale mais R$1 milhão, vale só 300, eu me enganei. Enfim, já está queimando dinheiro lá. Só que era difícil achar alguém para comprar, né? Quem iria comprar? O Grupo Soma, ele tem a Foxton, que é muito parecida com a Osklen já. Acabaria ficando uma sobreposição desnecessária. A Arezzo, ela tem a reserva. E a reserva ela surgiu basicamente como uma rixa frente à Osklen. Então tem até uma rixa dos fundadores, é divertido. Então eu não imaginaria as coisas se conciliando dessa forma lá dentro. E
tirando elas, não sobra muitas outras gestoras de marcas para comprarem. Sobrou uma única empresa, que era a DAS, que era uma gestora de marcas, comprava outras marcas, mas não é aberta na bolsa. A DAS foi lá e comprou a Oscar, assim como fazia todo sentido esperar que alguém fizesse. E agora a Alpargatas finalmente ela está solo. Não mais solo, porque ela comprou recentemente uma empresa lá fora chamada Rothy's, que sinceramente acho que novamente ela cometeu o erro de pagar muito caro para uma empresa. E pior ainda, eu já detesto M&A, acho que são pouquíssimas empresas que conseguem fazer. Diria Arezzo, o Grupo Soma aparentemente está conseguindo fazer bem, mas em geral não gosto. E ela conseguiu fazer um M&A que ela ainda comprou as ações dos fundadores. Ou seja, os caras criaram a marca e agora eles venderam as ações. Para mim, isso é um péssimo, um péssimo sinal. Se eu fundei, por exemplo, a do Finance e eu vendo as minhas ações para outra pessoa, talvez eu não esteja tão otimista assim com o futuro do Finance. Eu poderia só continuar com as ações e lucrar ainda mais. Então, eu não vejo muito sentido nessa compra. Achei caro, achei a transação esquisita. Enfim, são vários problemas aí de M&A na Alpargatas apenas. A Alpargatas teve troca de controle, né, na história dela. Ela passou por mãos e cabeças muito diferentes, né? Ela foi da Camargo Correia, passou da Camargo Correia para JF, que é a holding que controla a JBS, e depois foi parar lá na Itaúsa, né, finalmente. É Itaúsa? Eu acho que é a Itaúsa que está agora. Itaúsa. E é difícil competir com o produto que eles têm, com a margem que eles têm. É impossível, impossível. E 50 centavos de dólar para fazer a sandália e vender por 50 dólares. Exatamente. Eu falei isso, que assim, quando o dólar estava baixo, era R$ 3 um chinelo que era vendido a 30. Que isso? Que markup é esse? Que valorização é absurda, assim. E é uma barreira de entrada enorme. Havaianas virou sinônimo de chinelo. Você não fala mais chinelo, você fala Havaianas. Os competidores que tem seriam o Ipanema, que é da Grendene, mas também assim, a Grendene ela não é uma empresa muito parecida com a Arezzo, que vou lá, vou atacar, vou conquistar mercado. Mas tá bem, tá tranquilo lá, vai continuar vendendo chinelo também. Então, ela está num setor muito bom, muito estável. Não tem mais como crescer, só vai crescer se as pessoas resolverem ter mais pé, porque ela já vende mais chinelo do que tem de população. Então, a menos que tenha uma mutação e surja uma terceira perna, ela não vai vender mais do que ela vende, a não ser que ela vá lá para fora. Mas lá para fora tem um problema clássico, não sei se você sabe disso. Ela tentou vender chinelo por muito tempo na Europa, né? E vende caro e tal. Vendia muito bem no verão. Só que o verão lá durou muito pouco. Aí depois vem o outono e o inverno. E o outono e o inverno são períodos molhados lá, seja por neve, seja por chuva. É impossível você vestir. Assim, não sei se já tentou, já tentei vestir chinelo na Suécia. É impossível, impossível. Não tem como. Seu pé é necrose. E aí a solução deles foi: vou criar uma galocha. A galocha era basicamente uma havaiana que vinha até a perna. Não vendeu muito bem. Não é difícil imaginar. Foi um esforço homérico, era de se eu não me engano, o CEO lá de fora tinha vindo da Nike, era um cara muito bom e tal, mas é muito difícil, assim, as lojas ficam muito vazias durante o inverno e o outono, acaba desmotivando os funcionários, então ele tem esse problema de sazonalidade, ele até consegue vender muito bem por um preço caro no verão, mas chega a qualquer outra época do ano, já acaba as vendas. Em tecnologia, pensando naquele segmento de varejo amplo, né, abrangente, que você comentou, que são empresas que geralmente vendem, estão se posicionando como marketplace e foram, por muito tempo, flagships na bolsa. Né? Então, o investidor que estava entrando, a gente teve, nos últimos 2 anos, o ingresso de 3 milhões de investidores na bolsa e eles viveram com muita pujança justamente esse segmento de varejo tecnológico. Né? Agora, mais recentemente, a gente teve ingresso de várias empresas do setor no Brasil, especialmente um ingresso chinês mais forte. Como é que você vê esse setor especificamente para 2022? Será que as pessoas de fato vão comprar em casa, então isso em algum momento vai ocupar mais espaço e beliscar outros segmentos do varejo? Ou será que a gente estava sobreprecificando? Você comentou bastante sobre o aumento da taxa de desconto para pensar no break-even lá na frente. Sim, mas sim. E mercado? Será que a gente vai comprar mais digital mesmo? Ou a onda da pandemia, de certa forma, já passou e você não vê a hora de ir no shopping? O que você enxerga sobre isso? Não. Acho que você não pensa em comprar no shopping, não, né? A da minha geração, que é mais nova, pelo menos, assim, vai no shopping como um martírio. É quase uma
um período de jejum, que você vai lá para se livrar dos pecados cometidos ao longo do ano, assim, não é nem um pouco prazeroso, um negócio lotado, absolutamente lotado, que você não consegue encontrar o que você quer. Então, olhando para, se você for olhar para a galera que tem 25 anos para baixo, dificilmente você vai ver alguém que fale eu quero ir na loja. Você vai ver alguém que fale eu quero ir na loja para experimentar roupa. Isso você vai ouvir. Você não vai ouvir eu quero ir na loja para comprar uma geladeira, uma TV da Samsung. Porque cada vez mais você pode entrar no YouTube e ver um review sobre qualquer coisa que você quer comprar. Lá fora, nos Estados Unidos, você tem um dos maiores canais do YouTube, Unboxing Therapy, e de um outro cara também, que eu nunca lembro a sigla, que é o nome dele lá, que faz unboxing. Ele pega um produto, saiu um novo iPhone, ele vai lá, pega, faz um review ultra especializado, melhor do que qualquer review que você poderia fazer na própria loja, te dizendo qual a vantagem de você comprar aquilo ou não. E você pode comprar pelo site, que normalmente é mais barato, chega muito rápido, questão de 2 dias, e você não tem que se deslocar de casa. Além disso, você pode ter N opções de pagamento e tem aquela questão, né, que ninguém te enche o saco. Não vai vir um vendedor e tentar te empurrar um seguro extra, sei lá, astronômico, que você tem que pagar R$ 68 por mês. Então, eu não vejo como algo transitório de forma alguma. Eu acho sim que as lojas podem continuar existindo como uma espécie de hub de distribuição. O varejo de moda faz muito isso. Já que eu tenho que entregar as coisas em 2 dias úteis, é mais fácil eu ter uma loja e eu entregar direto da loja na casa do cliente, em vez de entregar do meu centro de distribuição, que são pouquíssimos, até a casa do cliente. Demora muito mais. Então, a minha visão um pouco do futuro é essa. Só que eu acho que tem um aspecto específico que eu venho batendo na mesa há muito tempo, que é eu não vejo esse setor como um setor em que possam ter 5 empresas, onde tem espaço para 5 empresas diferentes. O que eu acho é que vai sobrar 1 ou 2 empresas. Por quê? Porque não há diferenciação de produto lá dentro. Qual a diferença para você de comprar no Mercado Livre ou comprar na Amazon? Usualmente, a diferença é lá tem um produto que eu quero, lá entrega mais rápido ou lá o preço menor. Se você for pensar até a interface do site, tá ótimo, funciona, você se acha bem. Botar minha avó lá para conseguir comprá-lo, talvez ela consiga comprar bem. Então, a diferenciação que você tem são nesses 3 quesitos: tempo de entrega, preço e variedade de produto. Tempo de entrega a limite para ser reduzido. Nenhuma empresa vai conseguir entregar na velocidade da luz. Uma hora que chegar em um dia útil, 2 horas, 4 horas, que lá fora já tem, você não tem muito mais para onde ir. E é fácil você chegar nisso, é só você ter dinheiro. Contanto que você tem dinheiro, você chega, você constrói uma estrutura logística que consegue fazer isso acontecer. O segundo é você ter variedade. E variedade é razoavelmente fácil você conseguir também. Contanto que você não cobre uma taxa tão grande, você vai ter vários lojistas lá dentro e você vai poder tirar usufruir da escala. O terceiro, que seria a logística, você ter variedade e você ter um preço mais baixo também. O preço mais baixo acaba sendo global, porque o cara que está vendendo na Amazon está vendendo no Mercado Livre, sabe? O que importa mesmo é a taxa que ele compra. Acaba que tudo depende da escala. O cara que consegue ter maior escala, ele consegue ter uma receita grande o suficiente para bancar o investimento em centro de distribuição, em comprar a van do Mercado Livre para ser entregando as coisas em mais tempo, em menos tempo, para conseguir comprar avião do Mercado Livre para entregar as coisas rápido também, para conseguir fazer a logística funcionar e as coisas chegarem mais rápido na sua casa. Ele consegue fazer isso simplesmente porque ele tem mais dinheiro, ele pode assumir custos maiores sem ter prejuízo. Escala acaba sendo o nome do jogo. Foi exatamente o que a Amazon fez lá fora. Deu prejuízo durante anos e anos e anos até ganhar a escala e começou a virar uma das empresas com o maior lucro do mundo. Legal, você tem essa escala, por que para mim vai sobrar poucos? Porque não tem espaço para todo mundo. Para você ter ganhar a escala, alguém tem que perder a escala. Senão o mercado teria que crescer infinitamente. Então, como não há diferenciação, na minha opinião, vai acontecer isso. Eu vejo daqui para frente empresas como o Mercado Livre, principalmente, focando muito em produtos que tenham alta frequência de consumo, como, por exemplo, o próprio varejo de alimentos. Então, por que é esse negócio de alta frequência de consumo e por que eles focariam nisso? Alta frequência de consumo eu vou consumir isso diariamente. Exemplo clássico, iFood. Todo dia eu vou entrar lá e pedir um almoço. Outra coisa que você consome diariamente, coisa de mercado. Às vezes falta na sua casa, você vai lá e pede. Por que é interessante para elas vender coisas que têm uma alta frequência de venda? Porque o cara entra mais vezes lá no aplicativo, a pessoa entra mais vezes lá no aplicativo e acaba comprando outras coisas no meio do caminho.
Então ela vê uma promoção de algo que ela nem queria, nem lembrava que queria, mas está baratinho, vou lá e compro. Então o cara tenta fazer com que tenha mais rotatividade, mais fluxo de entrada lá dentro daquele aplicativo. Como eles já estão mandando muito bem em praticamente tudo, essa é uma estratégia que eu imagino que eles vão começar a adotar, principalmente o Mercado Livre, que eu já sei que está colocando um pezinho nisso. Então, mas quando você fala em poucos players, você está pensando poucos players em escala local ou você está pensando em poucos players em escala global? Ou seja, o mercado local pode morrer. Escala global. Eu diria assim, se eu tivesse que chutar, eu diria que Mercado Livre e Amazon. Porque pensa comigo, como é um jogo de escala, e escala significa ter dinheiro para investir, sobrevive quem tem um menor custo de capital, quem consegue captar dinheiro por um preço menor. Quem consegue captar dinheiro por um preço menor é o cara que é muito grande, Mercado Livre e Amazon, e é negociado lá fora, não aqui no Brasil, Mercado Livre e Amazon. Então eles conseguem angariar dinheiro dos gestores basicamente com juros muito, muito, muito pequenos. Então eles conseguem investir, tem uma capacidade de investimento muito maior do que uma Magazine Luiza via varejo lá os americanos. Muito bem. O pessoal está perguntando aqui sobre o setor de shopping. Já vi que você não gosta de ir no shopping, né? Mas o que você entende como atratividade ou não desse setor, já pensando nessas mudanças que a gente está conversando aqui para os próximos anos? Né? Eu não gosto de shopping, mas eu não gostar de shopping, assim, eu não gosto de muita coisa. Mas tem pessoas que gostam, então não tem problema algum. Você tem que ser um pouco imparcial. Um pouco não, né? 100% parcial quando você estiver fazendo análise de uma empresa. Eu acompanho muito pouco o setor de shopping, não é um setor que me interessa muito, não é um business que eu vejo. Realmente eu não me atrai por enquanto. Eventualmente a gente vai acabar analisando, mas por enquanto a gente só analisa as empresas que estão dentro do shopping. Você acaba entendendo de shopping de uma vez ou outra, mas daí para poder dizer com certeza que um shopping ou outro está valendo a pena, está barato, é bem audacioso. Eu vejo muito pouca gente no mercado financeiro que é perguntada sobre algo e diz, eu não sei. Eu gosto muito de dizer eu não sei. Porque quando eu digo eu não sei, valoriza muito quando eu digo eu sei o que eu estou falando. Então, shopping, assim, realmente não sei. Eventualmente vou acabar sabendo, mas por enquanto não me atrai e nunca analisei. Bacana, bacana. Muito bem. E a gente falou bastante sobre varejo e os impactos locais da Bolsa nesse ano. Agora, pensando em uma composição de índice, a gente tem um índice ainda bastante concentrado. Como você enxerga os nossos próximos passos de Bolsa para 2022? Dado que a gente está mais uma vez estamos soltando fogos para o ano de eleições, né? Deixa eu pegar minha bola de cristal aqui, que está aqui embaixo, que essa daí... Não, assim, eu não tenho a mínima ideia de para onde vai o Bovespa esse ano. Eu imagino que vai ficar nessa... Se eu for olhar para trás, é a melhor forma que eu tenho de prever alguma coisa para esse ano. Porque o resto, confio em mim, é completo chute, não tem, é impossível você prever o que vai acontecer com o Ibovespa em qualquer ano. Mas se você for olhar para trás, o que você vê normalmente em ano de eleição você tem uma volatilidade muito alta em torno de uma média ali. Então, vamos supor que o Ibovespa resolvesse ficar na média de 100 mil pontos, ele vai ficar mais com uma volatilidade muito alta. Então, é um ano que você pode conseguir comprar coisas muito baratas, isso é bem legal. E se o futuro for menos pior do que as coisas prometem ser, você consegue ganhar algum dinheiro. O que eu gosto de fazer em anos assim, eu realmente não gosto de tentar prever para onde vai a bolsa. Eu não tenho a mínima ideia, não acho que dá para ter, muito menos no curto prazo. O que eu gosto de fazer você falou mesmo no início, a gente bate muito na tecla de valuation. Mas o que é esse tal de valuation? Valuation é você fazer uma conta para tentar descobrir, de acordo com o que você acha que vai acontecer no futuro, do que pode acontecer no futuro, quanto a empresa deveria valer hoje. Porque quando você compra uma ação, você está comprando uma parte da empresa. E essa fatia que você está comprando da empresa te dá direito a todo o lucro que ela vai ter enquanto ela existir. Enquanto você tiver com aquela fatia na sua mão, né? Você vai dar para outra pessoa e é dela. Claro que é muito, 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 muito difícil. Eu diria até impossível você prever quanto lucro a empresa vai ter. É tão impossível quanto você prever para onde vai a bolsa. Por isso que a gente gosta de fazer quando a gente está fazendo valor de uma empresa eu vou colocar o pior cenário possível. Porque se no pior cenário possível uma empresa continuar tendo um upside muito alto, continuar muito barata, significa que qualquer erro que eu tenha cometido nas minhas projeções vai fazer com que ela tenha mais upside ainda. Porque se eu coloquei o pior cenário, tudo que eu posso errar é para cima. Vai ser melhor do que eu estou achando.
e aí vai fazer com que ela tenha mais upside. Essa é uma estratégia que eu acho boa, porque o pessoal se engana achando que você tem que prever o futuro. Isso não tem. Você tem que encontrar o que está barato, independente do futuro. Que aí, se você errar, você vai errar, ganhar dinheiro errando. Isso é muito bom. A melhor coisa é quando você ganha dinheiro errando. Então, o que eu gosto de fazer mais é seguir uma estratégia desse tipo, procurar o que está muito barato no meio desse caos. Mirando numa empresa que vai te dar um crescimento muito grande, você justamente libera mais margem para erro, né? É um pouquinho do que tem de divergência quando a gente pensa em trades muito curtos, e você tem que acertar exatamente o minuto que a ação vai subir ou cair. Isso realmente é muito complicado. O Sinceramente, Lucas, possível. eu vou na prática é impossível. Mas não vou gerar polêmica aqui. O Lucas Não quero nenhuma briga de espadas aqui rolando no meio da live. Mas assim, eu não vou dizer que é impossível, porque o Jim Simons, por exemplo, faz. É muito difícil. O Jim Simons, para quem não conhece, é um gestor norte-americano que é basicamente o melhor fundo do mundo. Eu sei que vocês ouvem muito falar de Warren Buffett, de Charlie Munger, de, enfim, N pessoas, o próprio George Soros, mas o fundo do Jim Simons, que é o Renaissance, o medalhão, é o melhor fundo em retorno do mundo. E ele faz exatamente isso que a gente acabou de falar aqui com eu e o Felipe. Ele faz trade muito rápido, mas assim, ele tem um Maracanã de servidores. É diferente. Ele tem um Maracanã só de computadorzinhos ali para fazer isso tudo. Então, é difícil. Não é impossível. De fato, não é impossível. Pessoal, quando ele fala o Maracanã, não é exagero. Não Só é, pra vocês não é. entenderem. Depois vocês podem dar uma olhada. O pessoal, aqui no Brasil, uma gestora que trabalha com trade de alta frequência bem, a Giant Steps, tem o material do pessoal, fica disponível aqui na página Com Dinheiro também. Eles mandam centenas de milhares de ordens por dia para a bolsa. Então não imagine que você vai mandar aquela ordenzinha pelo celular que você vai conseguir competir em HFT, entendeu? Mas muito bem. O pessoal comentou aqui também, o Lucas comentou sobre o varejo chinês. Você tinha comentado, Leandro, Tem que dois comentários que eu vi muito bons aí, que é sobre isso do varejo chinês. Eu acabei lendo aqui um pouquinho. Teve um último também que eu achei legal, mas já perdi. Um do varejo chinês e o outro de você ter um item no supermercado que não tem tanta saída, mas faz com que ele lucre muito. Eu vou comentar sobre os dois, mas eu vou começar sobre o varejo chinês para já responder logo. Varejo chinês. Todo mundo que está no Twitter já viu o anúncio da Shein lá dentro. E isso não é só aqui no Brasil, esse fenômeno. A Shein está absurdamente grande nos Estados Unidos também, porque ela está fazendo muita propaganda dentro do TikTok. Então, eu estava ouvindo um podcast do Financial Times esses dias falando exatamente sobre isso, sobre o Shein, de onde que ela veio, como que isso funciona. O foco da Shein eu vou vender produtos que sejam baratos, que tenham um ticket médio baixo, sejam baratos de produzir aqui na China também, e normalmente a mão de obra lá é muito barata, eles têm um know-how absurdo de têxtil, e eu vou criar um algoritmo que varra a internet inteira, procurando quais são as próximas tendências de moda. Pode soar absurdo isso falando, mas a loja Renner faz exatamente a mesma coisa. Tem um algoritmo que varre a internet procurando as próximas tendências e cria roupa baseada nisso. Praticamente todas as boas varejistas fazem isso hoje em dia. Zara, loja Renner, enfim. A questão é, a Shein consegue vender coisas muito baratas. É ridículo. Assim. Eu tava conversando com a minha namorada e ela compra muito na Shein porque ela fala que a blusinha é 20, 30 reais, assim, e qualidade para 20, 30 reais é bem boa, não é muito diferente das varejistas locais. Então, assim, ela está conseguindo conquistar um espaço. Se eu não me engano, ela foi... Eu vou falhar nesse dado, mas acho que foi a segunda que mais vendeu no e-commerce aqui no Brasil, alguma coisa assim. Eu li essa notícia esses dias, foi basicamente, entendo como impactante o suficiente para eu ficar impressionado. E ela está conseguindo ganhar espaço, mas ela só consegue ganhar espaço porque o ticket médio é baixo. Porque se o ticket for alto, ela vai ser taxada na alfândega. Então, esse é um fator bem importante. Ela não corre risco de competir com Marisa, por exemplo, não tenho medo disso. O outro ponto que eu fiquei de comentar também é o do supermercado. Esse ponto é curiosíssimo, não sei se você sabe disso, mas analisando o Pão de Açúcar a gente descobriu. Sabe por que tem aquele negócio no supermercado que você nunca viu alguém comprar? É porque tem uma pessoa que ela vai naquele mercado só para comprar esse negócio, porque ela gosta disso. Então, a lixa. Eu não gosto de lixa, nunca comi lixa na minha vida, eu acho.
Mas a lixa naquele mercado, você nunca viu ninguém comprar aquilo. É porque tem uma pessoa que vai lá naquele mercado só para comprar a lixa e acaba fazendo as compras do mês inteiro. Então, sim, você tem itens que têm baixíssima rotatividade e fazem com que o mercado acabe faturando mais do que se ele não tivesse o item. É por isso que eles existem. Foi alguém que deixou esse comentário, acho bem curioso isso. Tem um comentário que eu achei interessante aqui também do Rogério Cubo. O Rogério perguntou sobre vieses cognitivos. A gente, em finanças, tem estudado muito, né, esse impacto da psicologia na hora de tomar a decisão de investimentos, como isso cria uma série de angústias e eventualmente leva a gente para uma decisão subótima, né? Não a decisão perfeitamente racional. Ele pergunta como você tenta se livrar deles. É impossível, né, a gente limpar todos os viés cognitivos, mas como você tenta se esforçar nesse sentido? Como você tenta limpar um pouco desses vieses na hora de tomar suas decisões de investimento? Olha, tem uma dica extremamente simples. Inclusive, eu vou perguntar pro Braga, o gestor da Encore, que é fãzaço de viés cognitivos. Toda vez que eu vou dar uma palestra, ele está lá também dando uma palestra. Ele está falando de viés cognitivos. Eu aprendo muito, porque, sinceramente, não é a área que eu mais foquei, então eu aprendo muito com ele. Mas uma estratégia que eu uso, que eu acho que é simples e qualquer um pode aplicar em casa, é você ter um checklist. Se você já sabe quais são os vieses, faz um checklist do que não fazer, ou do que fazer, ou do que ficar atento quando você estiver investindo numa ação. Então, por exemplo, algo que eu gosto muito. Quando eu vou comprar uma ação, eu já fiz todo o estudo, já estudei toda a empresa e já fiz um modelo de valuation. Então, já tenho uma ideia de quanto a ação pode valer. Lembrando que o modelo ele não crava um valor. Ele diz mais ou menos ali quanto que ela pode ficar, no intervalo que ela deveria ficar. O que eu faço eu digo qual valor eu aceito pagar, até qual valor eu aceito pagar. Vamos supor que eu aceito pagar até R$5 por aquela ação. Eu digo a partir de qual valor eu aceito vender. Então, eu aceito vender a partir de 9. E o que me faria vender antes desse valor. Então, uma notícia tal me faria vender, uma notícia sei lá o que me faria vender. Eu coloco essas três coisas. Isso é bem importante. Porque, às vezes, a ação começa a cair do nada por conta de um motivo completamente aleatório e você vende simplesmente porque você está com medo de perder dinheiro. Isso é péssimo. Porque é volatilidade, faz parte do jogo. Assim, se não aconteceu absolutamente nada, só tem mais gente querendo vender do que tem gente querendo comprar, a ação vai cair. Então, o ideal é você saber o que te faria vender. Qual mudança no fundamento da empresa? Seria a gente chama aqui dentro de abacaxis, né? Quais abacaxis fariam você vender a ação e quais gatilhos fariam com que você continuasse com a ação por mais tempo? Gatilho, para a gente, é tudo que impactaria o modelo, mas a gente não colocou nele. Então, vamos supor que uma família fundadora que é polêmica, que controla a empresa até hoje, por isso faz com que as ações dela não aumentem tanto de preço, decida sair da empresa e vender as ações para outra acionista muito melhor. Isso para a gente é um gatilho. Não dá para colocar no modelo, mas certamente me faria segurar a ação por mais tempo. Eu ficaria mais feliz em ser mais otimista com ela. Então, eu acho que você fazer esse checklist, definir essas três coisas, já vai te salvar de muita dor de cabeça e muita dor de cotovelo, que é aquela quando você vende algo antes do que deveria vender, lá na frente ele sobe de novo. E aquele negócio, né? O futuro não tem contrafactual. Então, você vendeu a ação subiu, legal, mas ela podia ter caído também, você entendeu? Exatamente. Cara, muito engraçado, tem uns amigos meus que estão começando a investir agora, acho muito legal, a gente tem que fazer isso mesmo. Mas você percebe todos os viés que você já teve. Isso é muito divertido. Você vê a própria evolução do investidor, né? E um dos maiores vendi, subiu mais 10%, 20%. Não tem como adivinhar, poderia cair mais 10%, 20%. Por isso que é muito importante você colocar no seu checklist. A partir de tal, eu vou começar a vender. Porque senão você vai ficar com essa dor de cotovelo eterna e não tem como, porque você não vai acertar, ela vai subir mais que você. Não tem como adivinhar o quanto ela pode subir. É por isso que eu, por exemplo, não entro short em ação específica. Ela pode subir para sempre. Contanto que tenha gente topando pagar por isso, ela vai subir. Sabe? O mercado pode ser irracional por muito mais tempo do que seu bolso aguenta, né? Exatamente. E é por isso que eu sou muito fã de só operar comprado nas ações. Porque se eu estou comprado na ação e ela começa a dar lucro, ela vai pagar dividendo e no limite o preço dela vai ser zero, porque o dividendo é descontado do preço.
Isso não vai acontecer, todo mundo sabe disso que não vai acontecer. Então, os investidores vão ter que fazer com que aquele total return da ação, né, do share, esse retorno total que você tem da ação acabe subindo. No entanto, quando você está vendido na ação, é o que você falou, assim, a racionalidade do cara pode continuar para sempre. Só que você tem um custo. O primeiro é o custo de aluguel, que não é barato. E o segundo é o custo de você tomar uma chamada lá de garantia, né? Você está botando garantia no negócio, o negócio está subindo infinitamente, você vai estar perdendo dinheiro e vai ter que botar cada vez mais garantia até você não ter mais grana para colocar. Então, tem uma diferença muito grande operacional de você estar short, de você estar comprado na ação. O David perguntou aqui sobre composição de portfólio. Porque às vezes a gente fala de uma ação específica, outra hora de diversificação. Só que diversificação não é 50 papéis, né? Isso aí é escolha aleatória. O que você acha que é um bom número de papéis para uma carteira? Então, eu gosto muito de dividir. Eu estava dando uma palestra com o pessoal do Thiago Nigro esses dias e me perguntaram exatamente isso. Cara, pô, muito legal, você fala muito bem das empresas, assim, como que você divide sua carteira? Eu falei, olha, tem como eu divido minha carteira e tem como eu acho que você deveria dividir a sua carteira. Porque você tem que levar, você tem que levar em consideração vários fatores que, putz, eu não posso falar que a pessoa tem que fazer o que eu faço, porque o que eu faço é muito específico. Deixa eu colocar isso em panos claros. Quando você é jovem, sua propensão a risco pode ser muito maior. Porque se você quebrar hoje, você ainda tem, de acordo com a expectativa de vida, mais 40, 30 anos, 50 anos, depende da sua idade, para conseguir recuperar o dinheiro. Quando você é mais velho, você não tem mais tanto tempo assim. Quando você é mais novo, faz muito sentido você tentar ganhar, e você não tem tanto dinheiro, né? Faz muito sentido você tentar ganhar dinheiro, porque você pode quebrar várias vezes ao longo da vida e continuar essa trajetória. Quando você já é mais velho, a tendência natural é que você tenha acumulado mais patrimônio e que você não tenha tanto tempo assim para ganhar dinheiro, quebrar e recuperar. Por isso faz mais sentido você ser mais conservador. Ou seja, quando você é mais novo, faz sentido você tomar mais risco se você não tiver, sei lá, nascido bilionário, porque aí a melhor coisa que você pode fazer é só parar e não fazer nada. Não tem tanto conhecimento assim quanto o cara que fez 1 bilhão. Então a melhor coisa que você pode fazer quando você ganha melhor é você não fazer nada. Mas caso você tenha nascido como uma pessoa normal, faz muito sentido você tomar risco. Você é novo, você tem pouco dinheiro, você vai perder pouco. Se você for mais velho, você tem menos tempo pela frente, você provavelmente tem mais dinheiro do que quando você era mais novo, faz mais sentido você tomar menos risco. Então essa é uma diferença muito importante, porque não dá para você, putz, falar que todo mundo tem que fazer a mesma coisa. O cara que é mais novo, que tem menos dinheiro, tem que fazer uma coisa diferente do cara que é mais novo, tem mais dinheiro, que é diferente do cara que é mais velho, tem mais dinheiro, enfim, é completamente diferente. O que eu acho que as pessoas, o investidor médio deveria fazer? Diversificar. De fato, é importante. Não adianta você ter 50 ações, é mais fácil você comprar um ETF. A partir do número de ações que você não sabe quanto que a empresa lucrou no último ano, não estou nem falando do último trimestre, no último ano, aí você compra um ETF. Faz muito mais sentido, a taxa de administração é baixa, não vejo muito por que você sair comprando tantas ações assim. Eu sigo um pouco, apesar de não ser o fanzete do Warren Buffett, que fica postando frase todo dia dele, mas eu acho que tem algo que ele fala que faz sentido. Que entre ter 100 ovos numa mesma... botar meus ovos em 100 cestas diferentes, eu prefiro ter 3 ovos numa mesma cesta que eu esteja olhando muito bem ela, sabe? A minha ideia é um pouco essa. Se eu souber muito sobre 5 empresas, é melhor do que eu não saber muito sobre 50. Claro que você tem algo muito crucial, que é aquele fator de... Isso é um pouco complexo, mas confia em mim, matematicamente, quando você põe mais ações juntas dentro de uma mesma carteira, o risco-retorno, a relação de retorno em relação ao risco aumenta, né? Porque o risco diminui. Uma meio que anula o risco da outra. É como se quando uma subisse, a outra caísse, isso vai diminuindo aquele risco ali. Uma série de críticas que dá para fazer em relação a isso, mas o fato é que matematicamente acontece se você levar em consideração as premissas. E se você comprar um ETF, você vai ver que a volatilidade dele é muito menor do que de certas ações. Então não tem muito mistério. Eu acho que se você encara que você não está disposto a correr o risco, se você não está disposto a ver sua carteira caindo 50%, se você acha que isso vai afetar a sua família, vai afetar suas finanças, cara, tenta diversificar mais. Compra 15, talvez 20 ações. Compra um ETF, talvez possa ser bom comprar um ETF. Investe lá fora também, você tem ótimos ETFs que investem lá fora. Hoje em dia você tem até ETF que investe em criptomoeda, então diversifica. Tá? Diversifica porque isso vai diminuir a volatilidade da sua carteira e vai te deixar mais tranquilo. Sempre falo isso, nenhum dinheiro do mundo que você vai ganhar vale a sua tranquilidade. Então, prefira estar tranquilo do que ganhar dinheiro ou comprar a ambição de ficar rico, né? De ganhar dinheiro assim fácil.
O pessoal perguntou aqui, e bancão? O que que você acha de bancão? A gente falou de varejo no conceito mais específico, mas essa transformação digital também acontece em varejo bancário, né? Como é que você enxerga o futuro dos bancões num mundo que as pessoas não querem nem no shopping porque já é ruim, imagina na agência bancária? Assim, o bancão ele tem um motivo de existir. Eu sei que todo mundo pensa, putz, mas é muito melhor ter uma conta no Nubank. Só que o negócio do bancão não é só esse, né? Não é só o que o Nubank faz. Ah, vamos lá. Coincidentemente, se você for olhar a Bolsa de Valores hoje, se eu não me engano, só os bancos subiram. Isso é bem engraçado. O banco acaba se dando um pouco bem quando a taxa de juros sobe. Mas como que eu enxergo? Eu não sou um ultra especialista em setor bancário, mas como você acaba entendendo as finanças, você entende muito bem do que o banco faz. Né? Eu já trabalhei em banco de investimento também, acabo tendo uma noção sobre isso. Ah, tem um problema muito grande que é a oferta de crédito. Qual o problema da oferta de crédito? Dar crédito, dar dinheiro emprestado para as pessoas é perigoso, muito perigoso aqui no Brasil, porque normalmente a inadimplência é alta e você toma uma porrada muito grande. Você perde muito dinheiro quando você empresta dinheiro para as pessoas sem ter um controle muito rigoroso. É basicamente por isso que as taxas de juros são altas, mas enfim, tem vários poréns nisso aí. E aí a gente fala assim, mas eu tenho uma conta no Nubank, blá blá blá. Mas o Nubank ainda não rentabiliza muito bem essa conta que você tem lá. Quanto de dinheiro você está dando para o Nubank? Você está dando pouco dinheiro. O Nubank está fazendo uma trajetória certinha de rentabilizar isso. Tem conta no Nubank desde que ele lançou só o cartão de crédito. E você vê que ele lançou o cartão de crédito, depois ele lançou, na verdade ele lançou, acho que era o cartão, era de crédito, depois lançou de débito, aí depois ele lançou seguro, se não me falha a memória, aí esses dias ele me apresentou lá um empréstimo que era ridículo de pegar, você só tinha que arrastar lá para quando você queria, apertar Enter e dizer o motivo, feito na hora ali, tudo bonitinho. Você tem também agora uma conta que você criou lá dentro. Ele rentabiliza bem, tão bem quanto o Itaú? Não. Por que o Itaú rentabiliza bem? Então, o rentabiliza bem porque ele consegue emprestar dinheiro, ele faz operações bancárias. Então, quando você vê a empresa indo para a Bolsa de Valores, vira e mexe, foi o Itaú que coordenou a saída para a Bolsa e acabou ganhando uma fatia lá do dinheiro que ela captou. Qualquer emissão de dívida, ou seja, uma empresa quer pegar dinheiro emprestado no mercado, é o Itaú que vai lá e coordena, entre os outros bancões também, né? Então, você tem todos esses poréns que não são só o banco de varejo, que a gente chama, né? O banco comercial, aquele banco que você usa no seu dia a dia. Tem toda a parte de banco de investimento que dá uma grana muito boa também. E os bancões são muito bons nisso, né? Eles não são especialistas como você tem em outros, mas eles são bem bons nisso. Então, eu não vejo esse perigo atordoante e assombroso que muita gente vê, tipo, o Nubank vai fazer o Itaú falir. Sinceramente, acho bem difícil. Acho bem difícil, mesmo que o Itaú não faça nada, absolutamente nada. É bem complicado. Você abrir uma conta PJ hoje, do jeito que você abre uma conta de pessoa física, é bem complicado. Pode ser que mude lá na frente, mas enfim, tem muita coisa que tem que mudar e as fintechs têm que se adaptar a conseguir dar dinheiro emprestado. Porque senão vai acontecer basicamente o que aconteceu com a Stone. Não sei se todo mundo aqui acompanhou. A Stone foi tentar dar dinheiro emprestado para o lojista. Aconteceu que ela tomou um calote colossal e as ações desabaram. Esse é o grande perigo de você começar a dar dinheiro emprestado, que é como de fato o banco ganha bastante dinheiro. Então tem bastante aprendizado aí pela frente para as fintechs. Acho que essa pergunta fechou grandemente a live. Eu queria agradecer imensamente aí por ter aceito o convite. Leandro, muito obrigado mesmo, excelente papo. Passamos por vários assuntos de forma muito leve. Muito obrigado mesmo. Espero que você volte várias vezes. O prazer é meu, chamando, tamo aí, eu adoro bater esses papos. Infelizmente não faço tanta live pro Instagram, mas assim que vocês convidarem, eu tô aqui de novo. Valeu, Felipe. Fechado. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado por quem participou. Vai ficar disponível depois para vocês assistirem. Um forte abraço a todos. Até mais. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.